Sejam bem-vindos. Hoje, presença especial, Rafael Kinak, endocrinologista, e Renata Kinak, que trabalha com medicina de precisão, ela que é nutricionista. Queria começar com uma pergunta simples. O que é o mapeamento genético? Existe no Brasil? Não existe? Para que serve? Bom, Samir, o teste genético é um exame que realiza a análise dos genes do DNA. No caso, os genes possuem alelos, que são formas alternativas de um determinado gene, que pode surgir algumas mutações, por exemplo, que fazem com que um pequeno trecho desse gene sofra algumas modificações. Esse tipo de teste é um pouco caro e no Brasil a maioria deles começa o valor em R$1.800, R$1.900. Aí é coisa de rico, né? Pode ser por saliva e também por sangue. Sabendo o mapeamento genético, como a pessoa pode se beneficiar para uma dieta, seja de fortalecimento, emagrecimento, do que for, qual que é essa relação? Dentro da parte de perfil de nutrição, o que a gente chama hoje de nutrigenética, a gente consegue avaliar, por exemplo, uma predisposição ao maior ganho de peso com o consumo alto de gordura, uma predisposição, às vezes, ao câncer coloretal por excesso de consumo de embutidos. Então, esse estudo, por exemplo, de embutido é muito interessante, porque o que a OMS fala? Que embutido causa câncer. Mas ele causa câncer numa população predisposta. Então, existe uma população, de fato, que está predisposta quando tem o consumo, porque tem uma mutação genética. Então, você analisar esse fator genético, você consegue direcionar muito melhor qualquer tipo de tratamento. No meu teste, eu lembro que a gente chegou a conversar, tem o gene do psicopata, e aí eu falei no ar disso, que não quer dizer que você tem o gene que você é um psicopata, mas existem alguns estudos. Queria que você explicasse sobre isso, até como exemplo de outras coisas que podem ser encontradas em um teste. O que mais deu um boom assim no teste genético foi a Angelina Jolie, na época, que detectou uma mutação de um gene que poderia levar a um câncer de mama. No caso do gene do psicopata, como é que funciona? Psicopatia é um padrão de comportamento da personalidade que acaba gerando uma empatia, uma deficiência de um componente empático, E o indivíduo ele tem uma capacidade de remorso muito baixa, altera algumas características, ele tem uma dominância maior, Então, o que acontece? Quando você identifica o gene, mas não tem a versão muito ruim do gene, você vai ter uma expressão do gene reduzida. E você precisa do fator ambiental também colaborando com essa alteração. Se você não sofreu abuso, não teve violência, não teve nenhum ambiente que pudesse alterar esse gene, piorar a expressão, você vai ter um comportamento muito mais reduzido. Então, resumindo em miúdos, o indivíduo não vai ter a característica de um psicopata se ele não tiver o fator ambiental colaborando com a sua genética. Esse foi mais um papo para a gente entender assuntos do nosso dia a dia. Eu tenho muita curiosidade sobre DNAs. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.